Tá carregando ainda aqui alguma coisa. Tá transmitindo já? Tá sim. Eu só não sei se tá saindo no microfone, porque eu não tô vendo aqui os controles. Alô, som, 1, 2, 3, testando. Tá sim. Eu só não sei se tá saindo no microfone, porque eu não tô vendo. Cadê? Aqui, achei. Pelas pazes, bom dia a todos os presentes. Domingo aí, finalmente tá saindo o sol, né? Também nos frio, graças a Deus. Vamos lá. Então, para nosso estudo bíblico, tá? Obrigado a todos que compareceram, que vão entrar ainda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 10 pragas do Egito. Uma reflexão bem rápida. Acredito que todos já conhecem boa parte do que eu vou falar aqui, mas essa será a nossa reflexão. É bom, às vezes, a gente relembrar um pouco das coisas que a gente já conhece para ter outro, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que se renova a cada dia, né? Então, uma mesma palavra não pode falar com pessoas diferentes, de maneiras diferentes, né? Então, vamos lá. A base do estudo vai estar aqui em Êxodo, quem quiser acompanhar. Vou começar em Êxodo capítulo 7. Eu vou usar aqui uma tradução da Almeida corrigida. Deixa eu alinhar as coisas aqui na tela direitinho. Bom, vamos ler aqui Êxodo 7, 1 e 2 para início de conversa, né? Onde o Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: eis que eis que te tem posto por Deus sobre o Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir aos filhos de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui nós temos já em um estágio de certa forma avançado, né? A parte do relato bíblico que nos fala sobre a libertação do povo de Israel, né? Que nós sabemos que o povo ali é formado em terras estrangeiras, né? Em terras ali egípcias, né? Era um povo escravo, era um povo que era usado ali para trabalhar em prol do Egito, né? Os relatos históricos dizem que a sociedade do Egito não era, em sua maioria, baseada em escravos, né? Era baseada na maior parte em camponeses, né?
mas também existiam escravos ali, né, entre eles ali o povo hebreu. Nós sabemos que antes de ocorrer essa narrativa toda, nós sabemos que Moisés ele passou por um período de preparação, né? Passou por um período de preparação, ele passou ali 40 anos no Egito, né? Nós sabemos que ele foi jogado ali pela sua própria mãe no Rio Nilo para que escapasse do infanticídio que Faraó estava promovendo por medo, né? Simplesmente por medo. Então, dessa forma, Moisés acaba por escapar e olha só que ironia do destino, ele vai parar no próprio palácio de Faraó, né? E nós sabemos que a sua mãe acabou por sendo a sua cuidadora, né? Então, Deus encaixou ali as peças direitinho para que o menino crescesse não somente ali nos fundamentos, na ciência, na política e na religião do Egito, mas que ele fosse instruído ali nos caminhos de Deus também, né? A própria Bíblia diz que nós devemos instruir as nossas crianças, né, no caminho que deve andar, no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Ele passa ali cerca de 40 anos no Egito, aprendendo da ciência, aprendendo como eram os costumes de Faraó, e ali era parte ali do plano de Deus para a vida dele, né? O que acontece uma certa feita, ele tem que fugir, né? Viu um hebreu sendo maltratado, acabou matando um egípcio e teve que fugir, né? Nessa fuga ele vira um pastor, né? Ele também casa, constitui família, tem filhos, né? E mais uma parte ali da preparação que o Senhor tinha na vida dele. Nessa segunda fase aí foi numa região aí bem, digamos, parecida com o que ele enfrentar no deserto ali com o povo, né? E chega a hora, né, em que Deus envia Moisés ao povo para falar sobre a libertação, né? Eles iam ser libertos, não iam passar mais muito tempo ali nas mãos de Faraó, né? Sofrendo ali nas mãos de Faraó. Só que o Egito, né? O Egito era uma nação bastante poderosa e geralmente, se o ser humano não toma cuidado, quando ele fica poderoso, ele também fica soberbo, ele também fica achando que ele é autossuficiente, né? Realmente, os egípcios eram uma potência ali da época, né? Eles, naquela época ali, né, imagina, hoje a gente vê arranha-céus, né, construídos e a gente fica impressionado, né? Mas hoje nós temos tecnologias, guindastes que são com mais de 100 metros, né? Naquela época não tinha nada disso e mesmo assim os egípcios construíam as pirâmides, né? Então era uma sociedade, uma nação bastante evoluída, uma nação dividida ali em castas, né? Onde o nascimento da pessoa definia o poder que ela ia ter, né? E nesse tipo de sociedade o trono do faraó, né, era herdado, né? Mas enfim, era uma potência ali econômica, militar, né? Ele era uma potência científica também, né? O vidro veio dos egípcios, foram eles que inventaram o vidro, né? E o coração do desenvolvimento daquela nação ali estava no próprio Rio Nilo, né? Antes da formação ali do antigo, do primeira união, vamos dizer assim, do reinado do Egito, né? Aquela região ali tinha uma certa dificuldade ali da pessoal sobreviver, né? Porque era uma região desértica, né? Mas descobriram que o rio tinha uma capacidade de prover ali a subsistência de quem estivesse ali próximo bastante poderosa, né? Então, mais ou menos entre julho e outubro, né? Tinha as cheias do rio, né? E literalmente cheias, o rio se enchia, transbordava ali em partes do solo e depois esse rio voltava ao normal. Quando ele voltava ao normal, ele deixava para trás ali um solo extremamente fértil,
né? Era extremamente produtivo, né? E o que você precisava numa época, desde uma época como essa até hoje, né? A gente pode ter crise de tudo. Se tiver crise na produção de comida, né? Não tem mais nada que vai importar aí do que resolver esse problema, né? E o rio provia isso, né? Provia esse tipo de coisa. E eles começaram a construir diques, começaram a construir algumas represas ali próximo para extrair água ali do rio e continuar ali o trabalho de irrigação do solo, para que eles pudessem aumentar mais ainda essa produção. E isso surtiu um certo efeito, né? O Egito foi uma potência ali produtora, uma potência agrícola, né? Tanto é que nós vemos o próprio José e seus irmãos, para onde eles iam quando a coisa apertava ali na área onde eles viviam. Eles iam procurar coisas ali, mantimentos no Egito, né? Então, uma potência sem questionamentos, uma grande potência para a época, né? E pelo que tudo indica, né, é o único país do povo antigo que existe até hoje, né, como um país, né? A gente sabe que tem, por exemplo, ali, por exemplo, na região do Iraque tiveram vários persas, né? Tem vários povos ali e no Iraque também teve ali, acho que Babilônia, né? Uma série de povos antigos, né? Não existem mais sob os nomes antigos, mas o Egito ainda persiste com o nome antigo, né? Mas como eu disse, era uma nação bastante poderosa, desenvolvida, criativa, científica, né? E ali Deus, na sua infinita sabedoria, sabia como trabalhar, né? Com Moisés ali, Arão e Faraó, para que o povo fosse liberto, porque é certo que Faraó, como era julgado um deus na terra, né? Os faraós eram julgados como um deus na terra. Então, se ele se rendesse, né, se humilhasse perante ao Deus dos hebreus, né, perante ao Deus do povo escravo, que o povo que ele mantinha escravo ali, ele estaria dizendo que ele era mais fraco, né? Não só ele, como os outros deuses do Egito, só porque o Egito era a maior parte do tempo politeísta, né? Houve um momento em que um dos faraós instaurou aí o monoteísmo, não o monoteísmo ao Deus dos hebreus, mas o monoteísmo a um Deus que ele pegou todos os deuses e acabou unificando num só, né? Mas em sua essência o Egito era politeísta e Faraó também era considerado um deus e ele não ia acabar tão facilmente se rendendo e dizendo, se humilhando perante ali o Senhor, né, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Então Deus chama Moisés e diz estas palavras que eu acabei de ler, né? E a gente identifica que o próprio Deus, né, endureceu o coração de Faraó. O que significa endurecer o coração de Faraó? Significa que ele colocou maior rigidez, né? Deixou o menos flexível possível, né? Deixou ele, podemos até dizer que deixou ele com os olhos cegos, né? Às situações que viriam à frente, né? Para quê? Para que isso? Para que o faraó, né, reconhecesse, enfim, né, no final das contas, que ele era Deus, né? E que era Deus sobre todos os outros deuses, incluindo deuses que eram humanos disfarçados de deuses, como o próprio faraó, né? Então eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Quer dizer, traduzindo aqui, eu vou mostrar para todo o Egito, não vai ser só para Faraó. Eu vou mostrar para todo o Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Ou seja, eu vou mostrar que não há Deus maior do que eu.
né? Maior do que o Senhor dos Exércitos. Isso foi o que Deus quis dizer aqui neste momento. E nós temos aqui a primeira praga, né, que eu estava falando aqui do próprio Nilo, né, do rio Nilo. A primeira praga nós vemos aqui, deixa eu colocar na página, atingiu o próprio rio Nilo. Diz assim: assim diz o Senhor, nisto saberá que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas do rio e tornar-se-ão em sangue. Essa foi aqui a primeira, né, praga e o princípio de uma verdadeira instauração de crise de todas as formas no Egito, né? Uma crise de certa forma política, uma crise econômica, né? Uma crise até mesmo religiosa. O que aconteceu aqui? Quando Moisés ali feriu as águas, o rio se tornou em sangue, né? E nós sabemos que o rio era canalizado de diversas formas, e sabemos que o Egito dependia muito desse rio para a sua subsistência. E ele foi motivo de grande susto para Faraó, só que ele pediu para que os seus magos, né, acabassem por reproduzir aquele feito. E eles acabaram de alguma forma mostrando para Faraó que com as suas ações lá era possível fazer, né? E aí quando isso acontecia, novamente Faraó vinha e endurecia mais ainda o seu coração. Era às vezes o próprio Deus trabalhando para endurecer ali o coração de Faraó, porque assim, se os meus magos são capazes de fazer isso daqui, então eles julgaram assim, então os nossos deuses são tão equivalentes, não são inferiores, são equivalentes ao Deus dos hebreus, né? No capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber a água do rio. Quer dizer, dá a entender que a parte da superfície ali do Nilo foi transformada em sangue. Mais a fundo, o rio estaria com água potável. Só que não era possível pegar essa água, né? Então eles acabaram tendo que cavar poços para como se fosse um poço artesiano para que eles conseguissem ali tomar água, né? Só que imagina, até você cavar o poço, você não tinha água para tomar, não tinha água para cozinhar, não tinha água para fazer absolutamente nada, né? No versículo 25 diz assim: assim cumpriram-se 7 dias depois que o Senhor ferira o rio, né? O rio voltou, o faraó fez uma negociação ali, vamos dizer assim, com Moisés, o rio voltou a ser água, né? Aí vemos a segunda praga, que seria a praga das rãs. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Aqui, em termos, a gente identifica essa palavra termo, né, como se fossem os negócios, as fazendas. É o que eu falei no começo, o Egito era uma sociedade extremamente agrícola, né? Então, quando a gente ouve a Bíblia falar aqui termos, são os negócios deles que eram tudo que era produção ali. No versículo 3: e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos e sobre todo o teu povo, e os teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com a vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito.
quer dizer, espalhou mais ainda a praga, né? Agora imagina você, a Bíblia não relata que horas isso aqui do dia estava acontecendo, né? Mas imagina você acordar pela manhã e ter um monte de rã na sua cama, na sua cozinha, né? Na sua casa, né? No berço dos filhos, etc. Então é uma coisa bastante complicada, né? Bastante esquisita. Você acordar numa situação dessa, você conviver por certo tempo numa situação dessa, né? E, bom, novamente aqui, Moisés vai conversar com o faraó e tem essa parte que ele diz assim: digna-te me dizer quando hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio, né? Porque faraó tinha procurado aqui a Moisés, né? Chamou Moisés e Arão e pediu, falou: tira esse negócio daqui, tira esse negócio do meio do meu povo, né? E os magos de Faraó, né, conseguiram reproduzir ali de alguma forma, mostrar a Faraó que, que aquilo era possível ser feito através das suas técnicas, né? Então, Faraó continua com o coração duro, né? Mas o interessante é Faraó, né? Os magos de Faraó, na verdade, eles poderiam conseguir reproduzir qualquer coisa que eles tentassem ali, né? As duas, tanto a praga do rio tornar-se em sangue, tanto a praga aqui das rãs. Porém, eles tinham que sempre pedir para o servo de Deus para tirar aquela praga. Então, né, mais uma prova ali para que Faraó não enxergou. Né? Os meus magos são capazes de reproduzir, mas não são capazes de combater a praga. Sempre tem que pedir para Moisés para tirar a praga. E aí Moisés vai lá e tira e ora a Deus e faz alguma coisa para que aquela praga saia do Egito. Né? Bom, e acabou-se ali a praga das rãs após este acordo, né, que foi feito entre Moisés ali e Faraó. Só que como o Faraó, como mais uma vez havia mentido, né, aí vem uma terceira praga que foi a praga dos piolhos, né? A gente vê que o negócio só vai piorando, né? Porque a primeira praga do sangue, ela tem um impacto ali, vamos dizer, econômico, né? A segunda praga, que é a das rãs, ela já vem com um impacto de bem-estar ali, né? Ninguém convive com bem-estar com rãs. E agora, na terceira praga, muito menos com piolhos, né? Você imagina só, os animais dos egípcios se coçavam, os egípcios se coçavam, todo mundo, né? Ficava se coçando ali com os piolhos, né? A parte bíblica que relata isso diz assim: fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens, né? E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. Opa, esse aqui já não deu, né? Já começaram a entender que não era qualquer coisa que Deus fizesse que eles iam conseguir reproduzir aqui, né? Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Aqui é a parte interessante. Pode demorar, mas o inimigo vai reconhecer, ele vai reconhecer que a soberania de Deus é maior do que a dele. Né? Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Né? Então aqui os magos já acabaram de falar: ó, isso aqui já era. Não, isso aqui é mais poderoso do que a gente não consegue com isso daqui, né? E indo para a quarta praga, né, o relato bíblico vai nos dizer assim:
E o Senhor fez, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida desses enxames. Então, mosca, né? Veio piolho, veio rãs e agora moscas, né? Moscas que com certeza traziam ali consigo sujeira, doenças, né? A gente sabe que mosca não é um animal limpo, né? Então, com certeza trazia ali coisas que causavam problemas ali de saúde, né? Então, a gente tem agora uma possível crise ali, né? Na saúde, na área da saúde do Egito, né? Porque os alimentos que eles comessem, que estivessem estragados ali com moscas, né? Que não fossem bem limpos, esterilizados, com certeza causariam alguma coisa, no mínimo uma disenteria aí no povo egípcio. O versículo 32 vai dizer: mas endureceu o faraó ainda esta vez seu coração e não deixou o povo ir, né? A gente fica imaginando ali a ansiedade do povo, né? Em ser liberto, né? A ansiedade do povo em sair dali da terra do Egito livre para poder ir para onde eles quisessem, para onde Deus tinha prometido, né? Mas assim não foi, pelo menos não por hora, porque aí veio a quinta praga, que foi a morte dos animais, né? Mais uma ação pesada aqui na área econômica, né? Diz assim a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor estará sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência, ou seja, vai ter uma peste, né, uma doença, e o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Fica muito claro, né, o que a praga não iria atingir nada que fosse dos israelitas. Mais um problema aqui que atinge com mão pesada a área econômica, né, do Egito, né, não só econômica, como a gente pode dizer que a área militar também com certeza for atingida, porque os egípcios a gente sabe que gostavam bastante de usar carruagens de guerra, né, usavam cavalos e tudo, né, durante a guerra. Então a gente teria aí um enfraquecimento não só um maior enfraquecimento econômico, mas também um enfraquecimento militar, né? Agora, se tivesse alguém com quem lutar, né, aquele exército com certeza não poderia usar de seus animais. Fora, né, também os animais eram usados para carregar coisas, né? Então, se você tinha alguma coisa para carregar ali, por exemplo, do campo para a casa das pessoas, já não seria possível, se fosse algo muito pesado, né? Já seria bem mais difícil, teria que se dar outro jeito, né? Inventar um jeito ali na hora, mediante a crise, para que se continuasse ali a execução das atividades agrícolas e pecuárias, né? E continuando aqui no versículo 5, e o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado egípcio morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo, né? Então, Faraó, além de tudo, ele foi lá conferir, falando: não, vamos ver se foi Deus mesmo, né? Vamos ver se aconteceu mesmo alguma coisa com o gado deles, né? Não é possível, né? A peste atinge o meu gado, não atinge o gado deles, né? Porém, justamente o que aconteceu. Nada de Israel aqui foi atingido. Aqui, agora, a sexta praga. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Ou seja, era na frente, vai fazer na frente de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado
por toda a terra do Egito. Aqui a gente tem a instauração, né, de uma crise não só econômica, mas uma crise também de saúde pública. Imagina todo mundo com sarna, né? Imagina todo mundo se coçando, imagina essas sarnas viram do úlcera, né? Então o Egito já foi afetado ali economicamente, militarmente, já foi afetado ali na sua atividade agrícola, na sua atividade de subsistência, né? E agora ele está sendo afetado, né, na sua saúde pública, né? Porque era uma enfermidade que eles não tinham como curar, né? Era algo que eles não tinham como reter, né? Então, aos poucos, a crise só vai aumentando para fazer o quê? Com que Faraó reconheça: o Senhor é maior do que eu, e eu vou libertar o povo, né? Não tem outra saída, né? De maneira que os magos não podiam, no versículo 11, não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna. Ou seja, imagina, a coceira não deixava o cidadão ficar nem parado, né? Porque havia sarna nos magos e todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ou seja, mais uma vez, Faraó, com seu coração duro, com a sua raiva ali do povo hebreu, né? Falou: não vou liberar esse povo. Eles vão ficar aqui, vão continuar sendo os meus escravos. Vem então a sétima praga, uma chuva de pedras, né? Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre o teu povo, os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora eu tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído na terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, né? Pulando aqui para o 19: agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Aqui, aparentemente, o primeiro caso de lockdown na história, né? Uma ordem de lockdown, né? Era para parar tudo, era para todo mundo ficar em casa. Quem estivesse fora ia tomar pedrada, né? E todo mundo que ficou fora ficou para fora, ficou no campo, ficou ali produzindo o que não era para fazer, era para ficar em casa, né? Acabou se dando mal ali, né? Incluindo os animais dos egípcios ali, com esta praga, né, da chuva de pedras, né? Então os animais que estavam fora ali estavam desprotegidos, né? Com certeza acabaram sendo mortos, né? Agravando mais ainda a crise que estava por se instaurar ali no Egito. Então temos ali agora, né, já uma crise bastante agravada, com certeza Faraó sendo cobrado, né? Faraó já estava, na verdade, sendo cobrado pelos seus magos, isso a Bíblia relata, falando para deixar fazer o que o Moisés estava pedindo, porque os próprios magos já tinham reconhecido que não podiam, né, que os deuses deles não podiam com o Deus dos hebreus. Os deuses deles eram deuses com certeza inferiores, porque eles já tinham feito testes ali, eles tinham provas, entre aspas, vamos dizer, científicas, né, empíricas, né, de que o Deus dos hebreus era mais forte, né? Mas, como no começo foi dito, o coração de Faraó estava endurecido, e um coração endurecido, ele se nega a escutar os outros, né? Um coração endurecido, ele se nega a ver o óbvio em sua frente. Então Deus manda uma oitava praga. Essa aqui foi terrível, né? Não que as outras tenham sido menos, mas essa aqui foi bastante pesada, foi a dos gafanhotos. O versículo
O capítulo 10, versículo 3 vai dizer assim: Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para que me sirva. Ou seja, aqui já tem uma palavra mais dura, né? Até quando você vai ser tão cabeça dura? Até quando você vai ser tão, tão teimoso, né? E não vai fazer o que está na cara, que está bem na sua frente aí, que você precisa fazer para que essa crise, que já o povo com certeza não aguentava mais, né? Para que essa crise vá embora, né? Então, uma palavra bastante pesada do próprio Deus para Faraó, através ali de Moisés, né, e Arão. E o capítulo 10, versículo 7 vai dizer assim: E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Né? Então aqui o Egito já está debaixo de uma crise, causada por essas pragas, que, como eu falei, já afetou a área econômica, a área da saúde, já afetou a área agrícola, a área do gado, né? E se afeta a área agrícola, a área do gado, com certeza já haviam pessoas ali que já estavam com dificuldade de alimento, né? No mínimo, um racionamento já havia ali acontecendo, né? A Bíblia vai dizer que o Senhor mandou um forte vento e vieram ali gafanhotos, né? E esses gafanhotos acabaram por devorar ali as plantações que restaram, que as outras pragas não tinham consumido, né? Então, diz assim a Bíblia: Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, ou seja, um vento que vem da direita, né, vem do leste, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu pela manhã que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. No 14 vai dizer: E vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito, tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Ou seja, o que a saraiva, né, o que a chuva de pedras não destruiu, os gafanhotos vieram e comeram tudo. Deviam estar com muita fome esses gafanhotos, né? Porque com tanta produção que tinha lá, eles acabaram com o restante lá que tinha, né? Estavam com bastante fome mesmo. E não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Continuando aqui, então o Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, e que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental, né? Ou seja, um vento da esquerda, fortíssimo, e levou embora ali os gafanhotos. Mas, né, aqui no versículo 20 vai dizer que o coração de Faraó ainda endureceu, e este não deixou os filhos de Israel ir. Então vem a nona praga. A nona praga, praga das trevas, né? Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, e trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito. Aqui num comentário que eu achei na internet diz o seguinte: Deus mandou Moisés estender as mãos para o céu, trevas densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver nem fazer nada, apenas os israelitas tinham luz. Ou seja,
É como se você acordasse 6 horas da manhã e estivesse de noite, 18 da tarde e ainda estivesse de noite, né? E a gente sabe que sem a luz do sol, né, ninguém sobrevive por muito tempo, né? Exemplo, a terra não dá fruto, né? O nosso corpo mesmo precisa de vitamina D ali para em certa constância, né, em certo nível, e ela é produzida por tomar sol, né? Nós precisamos disso. Então, assim, a vida basicamente ela é baseada em grande parte na recepção da luz do sol, do calor, dos espectros luminosos aí que ele envia para cá, né, para que nós possamos sobreviver com saúde, né? E também que nós possamos produzir a nossa subsistência, né, que era o que não aconteceu aqui por 3 dias. Né? Por 3 dias só estava de noite, ninguém podia ver nem fazer nada. Né? Mais um lockdown, né? Palavra que está bastante fresca aí na cabeça de todo mundo. Né? Então Deus institui aí um segundo lockdown. Né? O primeiro foi das pedras, quem estivesse fora, quem saísse de casa ia simplesmente tomar pedrada e tinha grandes chances de morrer, né? E agora um segundo lockdown, que é o lockdown que você não pode sair de casa porque simplesmente você não tem luz para sair de casa, né? A gente não tinha poste de iluminação na época para iluminar as ruas, não tinha essa tecnologia toda de hoje, então o lockdown foi o único jeito ali, né, que eles tiveram que aceitar ali por 3 dias. E quando Moisés aqui anuncia a 10ª praga, né, que é a 10ª e última, o Egito já está todo com um impacto generalizado, né? Um impacto generalizado, um impacto em muitas áreas importantes para um país ter equilíbrio, né? Para uma nação ter equilíbrio e ir para frente, né? O Egito já estava basicamente destruído, né? Não foi destruído pela guerra, né? Não foi destruído por nenhum inimigo, nenhuma nação inimiga, né? Mas acabou sendo destruído ali pelas pragas que Deus enviara ali através da ação do seu servo Moisés. Só que a gente pode ver que, pelo relato bíblico aqui, as pragas afetaram o Egito como um todo, porém eu não vi um exemplo aqui nas escrituras dizendo que Faraó, por exemplo, foi afetado pela sarna ou pelos piolhos, etc. Então eu acredito, uma crença minha, que até então a casa de Faraó estava sem ter sido grandemente afetada, né? Só que essa 10ª praga aqui, ela veio para acabar de vez, assinar o decreto de que ou o Faraó se rendia ao poder do Deus dos exércitos, ou uma 11ª, se fosse algo pior do que isso daqui, né, ia ser algo bem catastrófico, né? O Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. Ou seja, Deus já sabia, essa aqui é a última. E quando vos deixar ir, totalmente e a toda pressa vos lançará daqui. No capítulo 11, versículo 4, vai dizer assim: disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó. Então agora nós estamos vendo um relato dizendo que diretamente a casa de Faraó vai ser afetada, e que problemaço vai cair na casa de Faraó, né? Morrerá desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está de trás de Mó, e todo primogênito até dos animais, né? E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais.
para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas, né? Então essa é a 10ª praga. O versículo 8 vai dizer: então todos os teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue a pisadas, e depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó ardendo em ira. Versículo 9: o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E o versículo 10: e Moisés e Arão fizeram essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor desceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então nós vemos aqui, o que eu tentei trazer mais ou menos foi não somente a praga, né, mas uma explanação do que aquelas pragas estavam causando ali no Egito, né? A grande confusão que essas pragas estavam trazendo para uma nação tão poderosa, tão estável, né? Tão bem dividida, tão bem organizada, mas que acabou desafiando o Senhor, né? Acabaram desafiando o Senhor e assim, desafiar o Senhor não é uma coisa que se faça, né? Não dá coisa boa de resultado, né? Porque Deus, através dessas 10 pragas, né, ele deu o que os egípcios estavam pedindo, que era uma prova da soberania de Deus. Deus nunca chegou lá e falou assim: vem aqui que eu vou provar minha soberania porque eu quero provar. Não, é porque eles estavam praticamente pedindo com as ações deles, né? Como eu disse no começo, era uma nação muito poderosa e uma nação politeísta, né, que acreditava que os seus deuses eram mais poderosos do que os outros, né? Mais uma coisa importante da gente frisar nessa história toda é a importância de reconhecer o plano de Deus para o seu povo e ter paciência em aguardar, né? Porque até essas pragas virem a acontecer, né, se passou um certo tempo, né, em que o povo recebeu ali a promessa de libertação e a própria libertação propriamente dita, que a gente vai ver mais vai ver mais à frente na história, talvez numa outra oportunidade, porque agora já passou bastante tempo. Mas o plano de Deus existia, o plano de Deus foi comunicado e ele foi executado conforme ele foi falado, né? E a gente vai ver, né, já com uma informação que não está nesse texto, mas está em outro, que na maioria das vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? A gente é tão confuso, né? A gente precisa confiar em Deus para guiar o nosso tempo, guiar o nosso futuro, porque a gente vê esse mesmo povo que estava doido para sair do Egito, né? Tava ali só esperando a hora de sair, né? Quando estava lá no deserto, que viu o Mar Vermelho, já falou: não, poxa vida, por que vocês me tiraram a gente do Egito, né? Quero voltar para o Egito, né? Então, somente essas três sínteses, né, trazendo para o lado espiritual, para que a gente reflita não só historicamente, né? Eu trouxe uma abordagem mais histórica, mas também que a gente tenha uma reflexão espiritual ali de tudo que aconteceu. Eu agradeço a todos aí a oportunidade, que todos fiquem com Deus. Um bom domingo a todos, tá? À noite nós teremos a live também. 6h30 começará e vai até que horas, amor? Até as 19h45. Tá? Pessoas de risco a gente recomenda que fiquem em casa, tá? Fiquem em casa, e quem for, por favor, precisamos todos estar de máscara lá. Obrigado a todos, um bom dia a todos, ainda são 11h24 da manhã, quase dei boa tarde. Um bom dia a todos, que fiquem com Deus, a paz do Senhor esteja convosco.